O conteúdo hoje de ciências vem abordando a marcação do tempo por meio das sombras, não é? Como a gente viu na semana passada, a questão da movimentação do Sol. E o livro diz assim, ó, marcando o tempo por meio das sombras. O ser humano sempre teve a necessidade de marcar o tempo. Percebeu que o movimento do Sol durante o dia e das estrelas e da Lua durante a noite poderia ser utilizado como referência para marcar o tempo. A luz do Sol, quando alcança algum objeto, produz uma sombra no chão, que varia de posição e de tamanho ao longo do dia. Então, o livro traz consigo essas três imagens. Observe que o guarda-chuva, não é? Ele está localizado no mesmo lugar. Porém, dependendo da posição do Sol, a sombra ela também automaticamente irá mudar. Aqui, o dia está amanhecendo. Nessa imagem, é meio-dia. E aqui, o Sol está se pondo. Então, vocês observam que a posição da sombra, ela muda de acordo com a direção, com a posição do Sol. Agora a tia vai mostrar a vocês um vídeo bem interessante sobre a relação entre a luz do Sol, quando alcança algum objeto, produz uma sombra no chão, que varia de posição e tamanho ao longo do dia. Curtam bastante esse vídeo e depois realizem a atividade do livro, tá bom? Então, vocês vão trabalhar hoje no livro de ciências, essa página 8, ok? E também a página 9, tá certo? Aí, a atividade, temos esse desafio aqui. Em quais momentos do dia podemos encontrar as maiores sombras para nos proteger do sol? E o outro, você tem aqui, certo? Uma atividade onde tem algumas frases. E nessas frases, o que é que você vai fazer? Você vai avaliar a posição do Sol e escrever V para as frases que forem verdadeiras e F para as frases que forem falsas, tá bom? Então, hoje é nossa atividade de ciências e curtam aí o vídeo, prestem atenção direitinho que ele é bem interessante. Tchau, tchau! Oi, oi, crianças! Vamos para a nossa aula de ciências de hoje. O assunto desta aula é a posição aparente do Sol. Vamos lá? Você já reparou que no decorrer do dia o Sol muda de posição no céu? O fato de o Sol aparecer de um lado da Terra e depois desaparecer do lado oposto, ou seja, o lado contrário, permite-nos ver o Sol e descrever o movimento no espaço, de leste para oeste, mudando a sua posição no decorrer do dia. Veja nessa imagem que no comecinho do dia, o Sol está do lado leste, na sua nascente, ou seja, o Sol está nascendo. No decorrer do dia, o Sol vai mudando de posição. Quando chega no final do dia, o Sol vai se pôr, ou seja, do seu lado poente, o Sol vai se pôr do lado oeste. Veja com bastante atenção essa figura. No decorrer do dia, a posição do Sol no céu fica diferente, sendo possível a produção de sombras pela luz do Sol, que também mudam de acordo com as mudanças do Sol. Veja. Nestas imagens, nós temos um exemplo de uma praia. Alguém chegou na praia e colocou o seu sombreiro e estendeu uma canga. Com a luz do Sol refletida neste objeto, ou seja, no sombreiro, ele produziu uma sombra. Mas com o passar do tempo, olha como esta sombra foi se modificando. Até chegar nessa terceira figura, onde vemos que a sombra já está do seu lado oposto.
Isso aconteceu devido ao movimento do Sol no decorrer do dia. Por que será que isso acontece? A luz do Sol ilumina os corpos. Atrás de um corpo opaco forma-se a sombra. Mas o que é um corpo opaco? Um corpo opaco é aquilo que não permite a passagem de luz, ou seja, que não é transparente. Nesta imagem abaixo, nós temos sombra de pessoas. A luz do Sol iluminou as pessoas e esse corpo opaco formou a sombra das pessoas na calçada. Isso aconteceu porque as pessoas não têm corpos transparentes, ou seja, não permitem a passagem de luz. À medida que o Sol mudou de posição no céu, a posição e o formato da sombra também mudam. Veja nessa imagem este coqueiro. Às 7h30 da manhã, observe como está a sombra do coqueiro. Já às 10h30 da manhã, a sombra já está um pouquinho diferente na sua posição. Veja. Com o passar do tempo, esta sombra vai se modificando ainda mais. Quando chega no período da tarde, observe nas próximas imagens como ela fica. Às 13h30 da tarde, veja o quanto essa sombra já se modificou. Agora observe às 15h30. A sombra já está do seu lado oposto. Isso aconteceu devido ao movimento do Sol. A luz do Sol ilumina o coqueiro, que não é um corpo transparente. Devido a isso, forma-se a sombra do coqueiro no decorrer de todo o dia. Você já ouviu falar de relógio de sol? Não? Vamos ver o que é isso? Observe nessa figura que temos o Sol refletindo sobre este objeto. Este objeto tem essa haste no centro e essa haste forma uma sombra. Este é o relógio de sol. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Os mais antigos relógios de sol que se tem notícia são os gigantescos obeliscos egípcios, datados a 3.500 anos antes de Cristo em sua construção. Funcionavam como grandes relógios de sol em lugares públicos. A figura mostra um obelisco. A luz do sol reflete neste objeto, que é um corpo opaco, e a sua sombra vai se modificando durante o dia. Assim os egípcios viam o passar do tempo. Com o passar do tempo, foram criando novos métodos para se usarem o relógio de sol. Veja este outro exemplo, que fizeram já um círculo com algumas marcas. Essas marcas são os períodos do dia. A cada vez que o Sol se movimentava no céu, ele também modificava a sombra. E as pessoas começavam a ter noção do tempo que ia passando, de acordo com que a sombra ia se modificando nas marcas desse relógio de sol. Veja estes exemplos de vários relógios de sol que foram registrados. A sua sombra ia marcando a passagem do tempo. Esta foi a primeira maneira encontrada pelos egípcios de marcar a passagem do tempo, usando o relógio de sol. Sabia que você também pode construir um relógio de sol? Sério! Você pode pesquisar neste exemplo que a tia Aline colocou para vocês aí. Coloquei o exemplo deste site, Por Aí de Barraca. Eles ensinam um modelo muito fácil.
e eu vou mostrar para você. Aprenda a montar esse relógio de sol. Veja como é simples. Pegue um prato de papel e desenhe um relógio nele. Agora, faça um furo no centro e coloque um palito ou canudo. Prontinho, agora você já tem o seu relógio de sol. Você vai colocá-lo em um lugar onde reflete o sol no decorrer do dia. E aí você vai vendo que a sombra vai mudando de lugar, de acordo com as marcações do seu relógio de sol. Veja estas crianças como elas aproveitaram as sombras que são formadas pela luz do sol refletidas em seus brinquedos. Elas resolveram fazer arte utilizando as sombras. Veja, colocaram os seus brinquedos, que neste caso são animaizinhos, colocaram de acordo com que fizesse sombras no papel. Depois, pegavam seus lápis, canetas, canetinhas e lápis de cor e iriam desenhar no papel a sombra formada. Olha que curiosidade bacana! É uma ótima brincadeira que você pode fazer. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, aprendido bastante curiosidades. Até a próxima, pessoal! Tchau!